O ano de 2024 marcou um ponto de virada na história global. Em um cenário de incertezas, o BRICS se consolidou como uma força que não pode mais ser ignorada. De um clube de economias emergentes, ele se transformou em um bloco de 10 nações que redefinem o equilíbrio de poder no planeta. Mas a questão é: o BRICS é uma oportunidade de ouro para o Brasil ou um poço de riscos e contradições que nos trará inimigos em um futuro bem próximo? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos bastidores dessa aliança, explorando as notícias mais recentes e os eventos que moldam o futuro do Brasil. Vamos desvendar as novas dinâmicas, os conflitos e as alianças que estão sendo formadas sob o guarda-chuva dos BRICS. Prepare-se, porque a geopolítica nunca foi tão complexa e fascinante. Antes de falarmos sobre o BRICS de hoje, precisamos entender como tudo começou. O BRICS não nasceu de um tratado ou de uma reunião diplomática. Ele começou como uma ideia, uma sigla, criada por um economista em um relatório. Em 2001, o economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neill, cunhou o termo BRIC para se referir a 4 economias emergentes que ele acreditava que iriam dominar o cenário global até 2050: Brasil, Rússia, Índia e China. Para O'Neill, esses países tinham um potencial gigantesco de crescimento, devido a fatores como grandes populações, vastos territórios e recursos naturais abundantes. A ideia de O'Neill ressoou com os líderes desses países, que viram no conceito uma oportunidade para ganhar mais poder no cenário mundial. Em 2006, os ministros das relações exteriores dos 4 países se reuniram pela primeira vez, marcando o início da cooperação política. Em 2009, o grupo realizou sua primeira cúpula de chefes de Estado em Yekaterinburg, na Rússia. A sigla, que antes era apenas uma análise de mercado, se transformou em um fórum de diálogo político. A grande mudança veio em 2010, quando a África do Sul foi convidada a se juntar, expandindo o acrônimo para BRICS e adicionando uma voz importante do continente africano. A partir daí, o grupo se propôs a ser um contraponto aos blocos de poder tradicionais, como o G7. A aliança nasceu da insatisfação com a ordem global liderada pelo Ocidente e do desejo de criar uma plataforma para discutir questões financeiras, comerciais e geopolíticas de uma perspectiva do Sul global. Com a expansão em 2024, o BRICS se tornou a materialização dessa ideia inicial, mas com uma complexidade e escala que O'Neill talvez não tenha imaginado. O ponto de virada na história do BRICS aconteceu em agosto de 2023, na cúpula de Joanesburgo. O presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul, anunciou a maior expansão do bloco, convidando 6 novos países: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Embora a Argentina tenha suspendido sua entrada no início de 2024 sob o governo de Javier Milei, a mensagem era clara: o BRICS quer se tornar um gigante político. A entrada de potências do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e o Irã, adicionou uma nova dimensão estratégica. Pela primeira vez, o bloco abrange alguns dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, o que tem implicações diretas para a economia global e a segurança energética. Essa expansão não é um acaso. Ela reflete a frustração de muitos países com o domínio de instituições ocidentais, como o G7 e o FMI. A adesão de nações como a Etiópia, uma das economias de crescimento mais rápido da África, e o Egito, um ator-chave no Oriente Médio, solidifica o BRICS como uma voz mais representativa do Sul global. O novo BRICS é, em essência, uma resposta ao que muitos veem como uma ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos. Mas um bloco tão grande e diverso consegue ter uma voz coesa? A participação do BRICS oferece ao Brasil vantagens claras e concretas, especialmente agora com a nova configuração do bloco. O Brasil, como um membro fundador, ganha um assento permanente à mesa, onde as decisões sobre a nova ordem global estão sendo tomadas. Isso foi visível nas recentes negociações para a reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil tem defendido maior representatividade para países emergentes. A força do BRICS permite ao Brasil coordenar ações diplomáticas em temas de interesse comum, como a crise climática. Na COP28, por exemplo, o Brasil conseguiu pautar a necessidade de financiamento dos países desenvolvidos para as nações de desenvolvimento, uma posição endossada pelos membros do BRICS. A expansão do BRICS abre novas portas para o comércio brasileiro. A entrada da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que são grandes importadores de alimentos, é uma notícia fantástica para o agronegócio brasileiro. Eles são mercados ricos e estratégicos que reduzem a nossa dependência da China. Além disso, a aliança está impulsionando acordos em moedas locais para reduzir a dependência do dólar, o que pode baratear as transações e proteger a nossa economia de flutuações cambiais. Notícias recentes, como o acordo entre a China e o Brasil para usar o yuan nas transações, mostram que essa é uma tendência real e em crescimento. O NDB, apelidado de Banco do BRICS, está ganhando mais poder com novos membros. Com um capital de 100 bilhões de dólares, ele oferece uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. O Brasil já se beneficiou diretamente. Em 2023, o NDB aprovou um empréstimo de 1 bilhão para um projeto de infraestrutura de ferrovias na Bahia, o que demonstra o compromisso do banco em financiar projetos concretos
concretos e estratégicos. O NDB também financiou iniciativas de combate a desastres naturais no Rio Grande do Sul em 2024, mostrando a capacidade do banco de responder a emergências. O BRICS não é um caminho sem obstáculos. O Brasil, em busca por protagonismo, precisa estar ciente dos riscos e contradições que a aliança apresenta. O Brasil continua sendo um grande exportador de commodities para a China, como soja e minério de ferro, o que nos torna vulneráveis a qualquer desaceleração na economia chinesa. Além disso, a China tem investido em infraestrutura crítica no Brasil, gerando preocupações sobre a soberania e o controle de setores estratégicos. Com a expansão, o BRICS se tornou um palco de rivalidades. A entrada do Irã e Arábia Saudita, que tem uma história de conflito, pode forçar o Brasil a tomar posições em questões delicadas do Oriente Médio. A guerra na Ucrânia continua a ser um ponto de atrito. A Rússia busca legitimar a sua posição no cenário global através do BRICS, mas o Brasil, por sua vez, defende o direito internacional. A notícia de 2024, com o mandato de prisão internacional contra Vladimir Putin, complicam a participação de líderes brasileiros em cúpulas do bloco, mostrando a complexidade dessas relações. Apesar dos grandes discursos, o BRICS tem uma atuação prática limitada. Não há uma política externa unificada, nem um acordo de livre comércio. O grupo é mais um fórum de diálogo do que um bloco de ação. O Brasil, em sua busca por espaço e liderança, pode se frustrar com a lentidão e a falta de resultados tangíveis. O BRICS não é uma panaceia para todos os problemas do Brasil, nem um risco total. Ele é uma realidade complexa em um mundo que está se tornando multipolar. O futuro do Brasil no bloco dependerá da nossa capacidade de ser um ator pragmático, que sabe aproveitar as oportunidades sem se tornar refém de agendas alheias. A grande questão para o Brasil é como usar a plataforma do BRICS para promover nossos interesses sem comprometer a nossa soberania? Como negociar com gigantes como a China e a Arábia Saudita sem abrir mãos de princípios? O futuro do Brasil no BRICS ainda não está escrito. Ele será o que nós, como nação, fizermos dele. E você, o que pensa sobre o novo BRICS e o papel do Brasil? É uma aliança promissora ou um risco desnecessário? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa na seção de comentários. Se você gostou deste vídeo e da minha análise, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos debates. Compartilhe este vídeo com quem se interessa por geopolítica e economia e até a próxima.